Atos capítulo 28, versículos 1 a 10. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Alguns aqui já estudaram sobre isso. Quantos passos são necessários para a gente chegar à salvação? Quantos passos são necessários para a salvação? Quem pode responder? 7. Isso é uma resposta padrão na nossa igreja, porque nós temos um estudo para aqueles que vão se batizar, e esse estudo foi esquematizado, o pastor Alden nos ensinou, e até hoje nós usamos 7 passos da salvação. Bom, a gente sabe que na verdade, o pastor Alden também nos explicou isso quando nos ensinou esta lição dos 7 passos, que na verdade isso é só para a gente poder entender o que acontece, né? Porque na verdade a nossa conversão, o novo nascimento, ele se dá instantaneamente, não é uma coisa assim, você dá um passo, depois dá outro, porque às vezes aqueles passos, eles podem ser 3, podem ser 4, podem ser um só. Vamos pensar, por exemplo, pastor, pode falar. O só disse que é um passo só. O pastoral disse que é um só. Assim, os pequenos. Eu estava pensando naquele ladrão na cruz que foi crucificado ao lado de Jesus. Ele não teve muito tempo para dar alguns passos, né? O único passo que ele deu foi pedir, né? Dizer para ele, né? Fazer o pedido de que ele se lembrasse dele quando voltasse no seu reino. E foi um passo suficiente para a sua salvação. Mas eu estou dizendo isso porque nesse texto que nós vamos ler hoje, fala da conversão das pessoas, dos habitantes de uma ilha chamada Malta. E lendo essa história, eu consegui observar aqui que se eles foram salvos, a Bíblia não dá esse detalhe, mas é bem evidente ali a salvação daquele povo, que a gente pode dizer que eles deram 4 passos. Então eu vou inovar, né? Eu vou, na verdade, mudar um pouquinho aqui esse esquema, mas eu vou dizer que são 4 passos que eles deram até a salvação. Vamos ler, então, depois a gente continua falando sobre isso. Vamos ler Atos capítulo 28, dos versos 1 a 10. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo
e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é maravilhosa. Obrigado, Deus, por esta história deste povo, Senhor, que era um povo numa ilha remota, que por acaso, Senhor, falamos por acaso, mas sabemos que foi obra do Senhor. O apóstolo Paulo e os demais naufragaram ali e foram parar naquela ilha. E aquele povo, Senhor, teve a oportunidade de receber o apóstolo Paulo e os demais que estavam com ele. E obrigado, Deus, pela história desse povo e também pelas lições que podemos tirar para nossas vidas, vendo, Senhor, as coisas maravilhosas que tu fazes ao povo de Malta, a nós, a todos os que recebem o Senhor e que creem no Senhor. Obrigado, Deus, pela salvação. Obrigado por este momento de meditação na tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 4 passos para a salvação do povo de Malta. Malta é uma ilha que fica lá no meio do mar Mediterrâneo. Fica ao sul da Itália. Então, se você olhar no mapa, né, tem o mapa da Itália, que é aquela botinha. Aí embaixo tem uma ilha, que é a Sicília. E aí embaixo, um pontinho pequenininho lá, é a ilha de Malta. Na verdade, é um arquipélago. Uma das ilhas se chama Malta. E é um arquipélago ali que hoje é uma república, a República de Malta. Pertence à Europa, né? Faz parte a União Europeia, faz parte da União Europeia. É uma ilha bonita, né? Tem muitos pontos turísticos, muitas construções antigas, muitas riquezas arqueológicas, já foi colonizada por vários povos. Nesta época em que Paulo foi parar nesta ilha, ela já tinha sido colonizada pelos fenícios, por vários outros povos, e agora, né, colonizada pelos romanos, no Império Romano. E a gente, vendo toda aquela aventura, aquela história lá de Paulo, de estar naquele navio, de sofrer naquela tempestade, de naufragarem ali, e foram parar naquela ilha. Então, aqui começa o texto dizendo que eles se acharam na ilha, né? E a gente poderia traduzir ali por salvos. Eles foram salvos naquela ilha, salvos do naufrágio. Porque lembra que no parágrafo anterior, nós vimos que uns se salvaram nadando, outros agarrados nos destroços do navio, e todos conseguiram se salvar em terra. E ali morava um povo que aqui é chamado de bárbaro, né? Eles eram bárbaros. Quando a gente fala hoje a palavra bárbaro, parece um sentido pejorativo, mas não era assim que era utilizado. É mais ou menos como a gente fala hoje, os índios, né? Como os índios. É porque eles consideravam as pessoas que não sabiam o grego, as pessoas que não tinham, a gente diz, entre aspas, civilizados, né? Eram povos afastados ali. Esse era o povo que vivia na ilha de Malta. Hoje não, hoje é um país culto, né? Tem muita cultura, tem turismo. Lá na República de Malta hoje, eles têm cerca de 450 mil habitantes, é estimado mais ou menos isso. É a população de Rio Preto. Então vamos pensar na cidade de Rio Preto, lá na ilha de Malta hoje. Mas naquele tempo era um povo, uma tribo, vamos dizer assim, que morava ali. E eles, apesar, quando a gente pensa assim, puxa, povo bárbaro, né? Um povo que
ignorante, que a gente costuma dizer, né? Ignorante no bom sentido, que ignora muitas coisas, não conhece muitas coisas que nós conhecemos, a gente espera que seja um povo bárbaro, né? A gente fala bárbaro hoje que no sentido de você ser violento, de fazer coisas assim. Mas não foi isso que eles encontraram ali. Os náufragos encontraram ali um povo bom, um povo benigno, que acolheram os náufragos, né? As pessoas que naufragaram ali. Então, a gente pode dizer que este foi o primeiro passo para a salvação deles. Esse primeiro passo eu vou chamar de acolhimento. Eles acolheram, né, o povo de Malta, os bárbaros que ali viviam, acolheram os náufragos. E entre os náufragos estava o apóstolo Paulo e os outros discípulos. O próprio Lucas, que escreve o livro de Atos, ele diz aqui na primeira pessoa, né? Eles nos acolheram com muita benignidade. Estava fazendo frio, estava chovendo, aí eles acenderam um fogo ali, então eles foram muito gentis para com eles. E que bom, né, que eles foram acolhidos ali. Mas essa bondade deles, essa benignidade, humildade deles, de acolher aqueles que estavam ali, escaparam daquele naufrágio, estavam molhados com frio, né? E tudo isso. Então foi o primeiro passo para a salvação deles. Olha só que importante esse passo. Se você está aqui hoje na igreja, se você está presente hoje aqui nesse culto, é porque um dia você acolheu alguém que te falou o Evangelho, alguém que te falou de Cristo para você. Foi assim comigo, foi assim eu tenho certeza que com todos vocês aqui. Eu me lembro do Fabrício e da Camila, quando nós fomos lá na casa deles, fizemos um culto ali, eu lembro que o Diuri e a Mirelle, que o Diuri trabalhava com a Camila e o Fabrício, e aí ele falou para eles de Cristo, e aí ele marcou lá um culto, um encontro, e nós fomos lá, o pastor Ismael liderando, nós fomos lá, um grupo da igreja, para fazer um culto lá, que nós chamamos de culto evangelístico. E parece que foi o Samuel que pregou naquela ocasião, que deu um estudo ali. Então eu me lembro bem, tinha muitas pessoas, eu não lembro quem estava lá, não lembro se o Flávio e a Daniela estavam lá também, acho que não, né? Mas tinha muitas pessoas ali da família da Camila, e nos receberam com muito amor. E hoje o Fabrício, a Camila e a Lorena, né? Eles são membros aqui da igreja, e também depois vieram Flávio e Daniele e as crianças. E então é assim, né? Para cada um de nós, um dia nós recebemos alguém. Eu me lembro quando nós fomos na casa, quando eu fui, né? Eu me lembro disso. Não fazia muito tempo que eu era convertido, mas a gente tinha aquela vontade, né, de falar de Cristo para as pessoas. Eu me lembro de ter ido na casa do seu Irineu, da dona Adélia, né, onde moram hoje o pastor Ismael e a Silvia. Eu me lembro bem que eu cheguei lá, a gente estava indo para a igreja no culto de jovens, e eu pedi para descer, vinha, né, com a Kombi, acho que era o Rui que dirigia a Kombi, e eu pedi para descer antes ali, quando virou na Rua Ipiranga, eu falei, deixa eu descer aqui que eu quero ir lá visitar o seu Irineu, que ele está doente, né? E eu fui lá, acho que eu fui sozinho, não sei, acho que a Vilma foi comigo, não me lembro, mas eu lembro daquela cena, né? Eu estava lá na sala, todos me receberam bem ali, o seu Irineu sentado no sofá, Dona Adélia e outros estavam ali. Eu lembro que a Ana Maria estava sentada no braço do sofá, né? Estava sentada ali. Eu lembro, né, que eu falei da história, eu li a história do Jó, né, porque ele estava doente, estava sofrendo com a doença, e falei que o sofrimento às vezes vem para que nós possamos ter, Deus ter um propósito nisso.
e naquele momento o seu Irineu orou, né, aceitou a Cristo. Então foi muito bom, né, ter sido acolhido ali. E essa família... E eu fiquei de boca aberta. Oi? E eu fiquei de boca aberta. E a Ana Maria não era convertida ainda, né, Ana? E ela também ficou admirada disso, né? Então, isso é um passo importante, né? Ninguém pode se converter, ninguém pode ser salvo se primeiro não acolher alguém que lhe fale do Evangelho. Não necessariamente acolher na sua casa, mas acolher ouvindo, né? Ouvindo a pessoa, que a pessoa tem algo para dizer. A gente pode pensar assim, pode se fazer uma pergunta: por que será que as igrejas evangélicas, elas têm, na sua maior parte, pessoas pobres, né? Uma igreja que cresce, uma igreja evangélica que cresce, que a gente vê que ela cresce, geralmente ela está nos bairros mais pobres. E onde tem as pessoas mais pobres, a gente vê que o evangelho, ele prolifera mais, parece que ele é mais fértil. Por que será que isso acontece? Eu acho que, né, uma resposta, uma possível resposta, é porque as pessoas pobres, elas são mais acolhedoras, não é verdade? Se você vai lá bater palma na casa de alguém, uma pessoa pobre, normalmente ela te convida para entrar, para tomar um café, então é mais fácil você ser acolhido nos lares mais humildes. Este bairro onde nós moramos, onde nós estamos aqui, né, como igreja, é um bairro que não é pobre, né? As pessoas aqui são pessoas mais ricas, as casas são mais fechadas, né? São mais sofisticadas, e o pastor Ismael várias vezes passou por aí, né, de casa em casa, perguntando para as pessoas se elas queriam que orasse por elas, né? E entregando folhetos, e ele contou ali, deu testemunho da sua experiência, e foi rejeitado em muitas casas, né? E quase ninguém, acho que não conseguiu entrar em nenhuma casa, né, pastor Ismael? Poucas pessoas ali, né, deram ouvido, mas se fosse num bairro pobre, seria diferente. Eu acho que esse trabalho que o pastor Ismael fez, esta igreja aqui estaria lotada. Teria muitas pessoas aqui dando testemunho, dando graças a Deus, porque um dia enviou o pastor Ismael ali, que orou por eles, que talvez tenha sido curado de alguma doença, talvez tenha, né, se animado, né, que estava em depressão, alguma coisa assim. Mas as pessoas ricas são menos acolhedoras. Não que elas não possam ser salvas ou que elas não acolhem, mas é diferente. Quando você é recebido num lar de uma pessoa que é rica, você percebe a diferença. Geralmente tem coisas melhores ali para comer, né? Tem uma bebida mais cara, né? Uma comida mais sofisticada, isso é legal. Mas parece que não tem aquele calor, né, que as pessoas mais humildes têm. Algumas pessoas ficam ricas e não deixam de ser humildes, né, mas muitos, né, que enriquecem ou nunca tiveram ou acabam perdendo a humildade. Na Bíblia tem uma história de um homem rico que recebeu Jesus. Ele se chamava Simão, ele era um fariseu. Essa história está em Lucas capítulo 37, Lucas capítulo 7, de 36 a 50, anota aí se você quiser ler depois, Lucas 7, 36 a 50. Quando Jesus foi ali, esse homem deu um banquete para Jesus, para muitos convidados ali, e aconteceu de chegar ali uma mulher, uma pecadora, chorando muito. Ela chorava tanto que as suas lágrimas regavam os pés de Jesus. E aí ela secava, né, as lágrimas com o seu cabelo, né? Então ela chegou a lavar os pés de Jesus ali com as suas lágrimas e secou com os seus cabelos. E ela tinha na mão um vaso de alabastro, que é uma espécie de pedra, né, parece de argila, né? E esse vaso cheio de unguento, de um perfume, de um óleo, e ela ungiu os pés de Jesus com esse óleo.
com certeza era caro, né, esse perfume. E aí o Simão, que era, né, o homem rico, o fariseu, que recebeu Jesus no seu lar, ele ficou observando, e ele disse, olha, se esse homem for um profeta de verdade, ele vai saber que essa mulher é pecadora. Ele não deveria deixá-la tocá-lo assim, né, porque um homem santo como Jesus, deixar uma mulher pecadora tocar nele, para ele era uma coisa terrível, né? Tinha que ficar distante. Mas aí Jesus deu uma boa lição para ele, né? Não sei se você já leu essa história, mas Jesus falou para o Simão, Simão, eu vou te fazer uma pergunta. Aí ele, sim, Senhor, né? Pode fazer. Falou assim, olha, tinha duas, né? Contou uma história para ele. Um homem tinha 2 servos que deviam para ele, né? E aí um devia 50 denários e o outro devia 500 denários. Então, lembrando que 50 denários seria o equivalente a 50 dias de trabalho. Então, pensa no seu salário aí, né? Mais ou menos 2 meses aí do seu salário, mais ou menos isso. Era o que o homem devia. O outro devia 500 denários. 500 denários dá mais de um ano e meio, mais ou menos, de trabalho, né? Então, pensa no seu salário em 1 ano e meio de trabalho. Então, Jesus falou para ele, então, só que esse senhor aí, ele resolveu perdoar os 2. Perdoou os 2. Qual deles você acha que vai amar mais aquele senhor que perdoou? Aí o Simão pensou, falou, é lógico que quem vai amar mais é aquele que devia 500 denários, aquele que devia mais, né? E aí Jesus falou, então, você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar meus pés, você não me beijou, né? Não deu ósculo, que era o costume deles, né? Você não deu óleo para eu ungir meus cabelos, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não cessa de, né, lavar meus pés e de colocar unguento, né, esse óleo, esse perfume nos meus pés. Olha só o quanto que ela me ama. Aí ele disse assim, olha, ela me ama porque ela é pecadora, ela tem muito mais pecados do que você. Não é com essas palavras, mas é mais ou menos o que ele disse. Ela me ama mais porque ela tem mais pecados para ser perdoado. Como você tem poucos pecados para ser perdoado, então você não me ama tanto. Por isso que você não me deu, né, não me acolheu tão bem quanto ela. Então é isso, né? Talvez as pessoas mais ricas tenham essa dificuldade. E Jesus, um dia, né, questionado pelos discípulos, né? Então os ricos não podem ser salvos? É impossível que eles sejam salvos? Jesus disse, não, é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Mas ele não disse que era difícil, mas é difícil, mas não que seja impossível. Mas, então, irmãos, esse é o primeiro passo para que nós vimos aqui, para a salvação daquele povo, daqueles bárbaros que eram ignorantes, que nada conheciam, que viviam isolados. Foi o acolhimento, eles acolheram alguém que depois, certamente, lhes falou de Cristo. O segundo passo que nós vemos aqui nesse texto, ele está nos versículos 4 a 6, é a observação. Então, o segundo passo para a salvação deles foi a observação. Eles ficaram observando. Eles acolheram aqueles que naufragaram, todos aqueles ali, entre eles o apóstolo Paulo, mas aí eles ficaram curiosos. Eles ficaram observando ali, olhando, eles viram que Paulo, né, pegou os gravetos para jogar no fogo, né? Olha só que azar, né? Azar entre aspas, né? O Paulo pegou os gravetos ali e dentro daqueles gravetos tinha uma víbora. Uma víbora é uma cobrinha pequena, mas o veneno dela é mortal. Pensa numa cobra coral, por exemplo, né? Pequenininha, mas se ela morder na sua mão, já era, né? Se você não correr rápido lá para o Instituto Butantan, já era. Então, a víbora mordeu, né, a mão de Paulo, ficou pendurada na mão de Paulo, né, eles ficaram observando aquilo, né, e eles sabiam que a víbora era muito venenosa, e eles ficaram esperando, né, talvez cutucando ali, olha, né,
daqui a pouco ele vai inchar e ele vai cair morto aqui, né? E eles falaram, ó, quem sabe, eu acho que esse homem aí é um assassino. Eles não conheciam ninguém ali, né? Eles acolheram todos, mas eles não conheciam. Então eles pensaram, ele deve ser um assassino, porque ele escapou do naufrágio, né? Escapou de ser afogado no mar, mas a justiça, a deusa justiça, né? Eles acreditavam que existia uma deusa que se chama justiça. A justiça não vai deixar ele viver, porque a víbora mordeu a mão dele. Aí eles ficaram esperando, e nada, né? Paulo simplesmente sacudiu a víbora ali no fogo, né? Tadinha da víbora, morreu ali queimada, mas o Paulo não aconteceu nada com ele. E aí, então, eles começaram a cochichar de novo uns aos outros. Olha, eu acho que, na verdade, ele não é um assassino, não. Eles mudaram, né, o pensamento. Eu acho que ele é um Deus. Porque, olha, essa víbora mordeu a mão dele e nada aconteceu. O veneno não lhe fez mal. Então, eles ficavam observando, né? Esse foi um passo importante para a salvação deles, porque você acolhe alguém, você ouve, né, o que a pessoa tem a dizer, mas é importante você observar quem é essa pessoa, o que essa pessoa faz. Será que a mensagem que ela está te trazendo, ela é uma boa mensagem? A Bíblia nos alerta, em 1 Tessalonicenses capítulo 15, aliás, 1 Tessalonicenses 15 não existe, né? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 15 a 21, né? 1 Tessalonicenses 1, 15 a 21, eu acho que eu pus errado aqui, mas eu acho que é o versículo 21 que diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julgai todas as coisas, né? Tudo que você ouvir, julga. Você está me ouvindo agora, julga o que eu estou dizendo, retém o que é bom. Tudo que você ouvir... Oi? 5. Ah, então é isso. Então não é 15, né? 1 Tessalonicenses 5, 21. Obrigado, Tânia. Então, nós precisamos julgar. Eu gosto de ouvir e assistir pregações na televisão. De vez em quando parece que os homens são diferentes para ver televisão, diferente das mulheres, né? As mulheres põem no lugar lá, numa novela, numa série, num filme, e ficam lá assistindo, né? Os homens não, eles são inquietos, né? Eles pegam o controle remoto e ficam mudando, né? Para lá e para cá. Então eu sou assim também, né? Eu pego o controle lá e fico mudando, e aí, de repente, paro numa coisa que eu acho interessante. Às vezes é um pregador, né, falando. Eu já escutei várias pregações aí, né, como chama aquele lá da igreja, aquele que é primo do Edir Macedo, cunhado do Edir Macedo, né? É o R.R. Soares, né? Eu gosto do jeito dele falar, né? Ele fala de um jeito calmo. Eu fico prestando atenção do jeito dele falar. Eu vejo o texto da Bíblia que ele lê, como que ele aplica, né? Fico olhando, né? Às vezes tem outro pregador ali, tem uma igreja que eu não conheço. Às vezes tem um padre, né? Às vezes coloca lá na Rede Vida, né? Tem um padre falando. E eu fico prestando atenção e falo, puxa, esse padre aí, ele podia ser um pastor, né? Ele fala umas coisas interessantes, ele fala, né, umas coisas bíblicas, né? Uma vez eu escutei um padre falando lá, né, pregando no canal católico, da Igreja Católica. Ele estava falando assim que, olha, Maria, ela não é como Deus, ela não pode ouvir as orações de todo mundo, né? Maria, ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que legal, né? Ele está falando uma coisa interessante ali que os católicos precisam saber, né? Então ele fala, mas por que as pessoas oram para Maria, né, na Igreja Católica? Então ele explica, né, que é mais porque a pessoa acha, né, que está falando com ela, mas na verdade só Deus que pode ouvir, só Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E por aí vai, né? Mas então você pode ouvir, você pode acolher, ouvir o que a pessoa tem a dizer, mas você tem que filtrar, você tem que
peneirar, né? Você tem que reter o que é bom. Como diz aí em 1 Tessalonicenses 5, 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Às vezes, na verdade, né, por você ser observador, né, para você estar observando, né, você, às vezes, nem é bom acolher determinadas pessoas que vêm com determinadas mensagens. Isso é bíblico. Em 2 João, capítulo 1, porque 2 João só tem um capítulo, né? Dos versículos 7 a 10, ele diz lá que se alguém que não confessa Cristo em carne, ou seja, que Jesus Cristo veio em carne, né, que é o Filho de Deus encarnado, e se alguém ultrapassa a doutrina, né, bíblica, a doutrina de Cristo, você nem deve recebê-lo em casa. É isso que diz lá. Então, às vezes, você tem que dar uma de mal educado, né? Às vezes, você tem que dar, se tornar aí uma pessoa que é não acolhedora, né? Às vezes, nem ouvir, né? A pessoa vem com uma mensagem assim, você já bloqueia, né? Você já diz, não, essa mensagem não me interessa. Porque você já sabe que não é bíblica, né? Que vai ultrapassar a doutrina. E nós precisamos observar para ver, porque há muitos lobos em pele de ovelhas. O pastor Ismael falou hoje aqui, né? Deu um exemplo de um escândalo, né? De um pastor que estava dando em cima da secretária, que era casada, e o marido descobriu, aí colocou na internet. Isso acontece muito, irmãos, né? E com certeza já aconteceu muito no passado, mas por causa da internet hoje as coisas explodem, né? Tem o caso aqui recente em Rio Preto de um bispo, né, que renunciou por causa de alguma coisa também que vazou na internet. Isso também foi mencionado. Há pastores estelionatários, né? De vez em quando a gente vê aí notícias, né? O pastor de tal igreja está sendo investigado pela Polícia Federal porque, né, caso de estelionato e coisas assim. Há pastores adúlteros, há pastores pedófilos. Existe muito. Então, a gente tem que ouvir, mas a gente tem que observar. A gente tem que saber, né, quem está dando essa mensagem. Então, esse foi um passo importante ali para os habitantes da ilha de Malta. Eles ficaram observando, eles viram Paulo, se bem que eles acharam que ele era um Deus, né? Na fé, na crença deles, ele agora era um Deus. Mas isso foi importante, né? Eles terem observado que Paulo não era uma pessoa comum, né? Que Deus o protegeu ali do veneno da víbora. Então aí nós podemos ir para o terceiro passo. O terceiro passo para a salvação dos habitantes ali da ilha de Malta, dos bárbaros, é a fé. A fé foi um passo importante. Aqui no texto bíblico, nós vemos aqui dos versos 7 a 9, não está falando nada ali de fé. Mas a gente observando a história, a gente percebe ali que o Públio, que era o chefe de todos ali da ilha, né? Era vamos dizer, o governador da ilha, era o maioral, ele acolheu Paulo e os demais ali, né? O Lucas diz, nos acolheu, então o Lucas estava incluído ali, né? Então Paulo e os demais. Quem sabe não tenha sido porque ele ouviu lá dos outros que estavam observando Paulo na fogueira, falou, olha, a víbora mordeu, picou a mão dele e ele não morreu, não aconteceu nada. E o Públio talvez tenha falado, puxa, então ele é um Deus, eu vou recebê-lo em casa, né? Ele era o maioral da ilha, né? Então recebeu ali também benignamente, os hospedou ali por 3 dias. E aí o pai dele estava doente, estava ardendo em febre, estava com uma disenteria. E naquele tempo, né, isso matava as pessoas, né? Porque não tinha antibiótico, não tinha nada. Então, não disse foi ele quem pediu para o Paulo ir lá para orar pelo pai dele, ou se foi iniciativa do próprio Paulo, mas o fato é que Paulo foi lá,
visitar o pai dele, orou por ele, impôs as mãos e o curou. Aí, o que aconteceu? A notícia se espalhou por toda a ilha. Aí todo mundo que, né, tinha alguém doente lá, algum problema, foi lá até Paulo. Então toda a multidão lá da ilha trouxeram os enfermos e Paulo recebeu a todos e Paulo curou a todos. Então, aqui nas entrelinhas, a gente vê que eles acreditaram, porque senão eles não poderiam ter sido curados. Não é assim que Jesus sempre falava quando Jesus curava? Ele diz, a tua fé te salvou, não é assim? Todos que ele curava, ou quase todos que a gente vê ali, ele diz, a sua fé te salvou. E diz que quando ele foi lá para a sua própria cidade, quando Jesus foi lá para Nazaré e pregou ali, ele não pôde curar muitas pessoas, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque eles não creram, eles não acreditaram em Jesus. Então nem Jesus podia curar aqueles que não acreditavam. Então é nessas entrelinhas que a gente vê então que houve esse elemento importante ali por parte dos moradores da ilha de Malta, a fé. Se não tiver fé, nós não podemos ser salvos. Quem pode ser salvo se não tiver fé? É interessante que a reação dos bárbaros ali que moravam na ilha de Malta foi bem diferente da reação do povo que morava em Listra. Se vocês lembram da história de Paulo, acho que foi a segunda viagem missionária, que ele parou em Listra, lá onde ele foi apedrejado. Mas antes de ser apedrejado, ele curou um homem coxo, né? Um homem que vivia ali pedindo esmolas. E depois, quando aquele homem foi curado, todos viram ali, e o que eles fizeram? Eles acharam também que Paulo era um deus, e o Barnabé também, né? Chamaram Paulo... foi a primeira viagem missionária, né? Que o Barnabé estava. Na segunda, o Barnabé não estava, então foi na primeira. Essa história, se vocês quiserem ver, está em Atos 14, de 8 a 18. Atos 14, de 8 a 18. Chamaram Paulo de Apolo e Barnabé de Júpiter, ou vice-versa, né? Mas acharam que ele era um deus também. Mas aí eles quiseram sacrificar a ele, chamaram ali o sacerdote com grinaldas e um touro para sacrificar ao Paulo e ao Barnabé, e aí eles tiveram que rasgar suas vestes, pular no meio deles e falar, não, parem com isso, né? Nós estamos aqui justamente para dizer para vocês que é para abandonar essas coisas, nós queremos te falar, né? Falar para vocês do Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Foi isso que aconteceu lá em Listra. Mas aqui na ilha de Malta foi diferente, eles foram muito mais sensatos. Não fala nada que, embora eles pensassem que Paulo era um deus, eles não quiseram oferecer sacrifício, eles ficaram só sensatos ali, ouvindo, com certeza, não diz aqui, mas com certeza eles deram oportunidade para que Paulo pudesse explicar por que ele tinha aqueles dons. Quem dava para ele aquele dom de curar? Né? Quem dava a ele aquele dom de ser picado por uma víbora, não morrer, né? Aliás, quando a gente lê lá em Marcos, no finalzinho do livro de Marcos, que diz lá, um dos últimos versículos, fala assim, esses são sinais que acompanharão aqueles que creem. E um dos sinais é, se for picado por uma serpente, não lhe fará mal. Então, alguns acham que esse foi o cumprimento de uma profecia, né? Quando Paulo foi picado e não morreu. Mas, então Paulo teve a oportunidade de explicar que tudo isso vinha de Deus. E com certeza Paulo, você acha que ele ia perder essa oportunidade de falar ali de Cristo para eles? Com certeza, não é mencionado aqui, mas com certeza ele falou. E com certeza muitos creram. Aliás, a ilha de Malta tem na sua história que no ano 60 depois de Cristo, isso é tradição na ilha de Malta até hoje, né? A República de Malta é considerado um país católico, ou seja, um país cristão,
E eles têm como data da conversão deles o ano 60 depois de Cristo, que foi quando Paulo esteve lá, né? Caiu lá, né, no naufrágio, que os recebeu ali. Então, tradicionalmente, essa é a data da conversão daquele país, da ilha de Malta até hoje. Bom, a Bíblia diz que para algumas pessoas não adianta você acolher, não adianta você observar se você não tiver fé. Por exemplo, em Hebreus, capítulo 4, versículo 2, ele fala de pessoas que, assim como nós, receberam as boas novas, né, ouviram as boas novas, mas não aproveitou nada. Então, eles acolheram, receberam as boas novas, mas para eles não aproveitou nada, porque isso não foi acompanhado de fé. Eles não creram. Então, de nada adianta ouvir o Evangelho, mas não crer. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou eu inverti, não sei, mas é isso aí. Fala essas duas coisas. E 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Infelizmente, com muita tristeza, nós nos lembramos de muitas pessoas que nos acolheram e que nos acolhem até hoje, para quem nós falamos de Cristo, que ouviram o Evangelho, mas eles não creem em nós, né, na nossa fé. Eles não creem no mesmo que nós cremos. E até hoje, nós frequentamos as suas casas, somos bem recebidos, somos bem acolhidos, oramos muitas vezes ali com eles, e às vezes se passam anos e anos e anos, mas a pessoa não crê no que nós cremos, até hoje. Então, a gente pode dizer que as boas novas, para eles, não aproveitaram, eles não aproveitaram as boas obras. E nós oramos, nós pedimos a Deus, né? Alguns até foram mencionados aqui hoje em oração, que nós oramos para que um dia Deus toque nos seus corações, porque se não houver fé, não há salvação. Então esse é um passo importante, e parece que eles deram esse passo lá na ilha de Malta, o passo da fé. E o quarto passo que eu identifiquei aqui está no versículo 10, no último versículo que nós lemos, é a gratidão. Gratidão é um passo importante que eles deram para a salvação. Eu digo isso porque ali diz que eles receberam, eles destacaram, distinguiram todos ali, né? Eu acho que ele está falando do apóstolo Paulo e dos outros discípulos, com muitas honrarias. E quando eles precisavam continuar a viagem, né? Conseguiram lá um navio depois para poder ir embora. Eles ficaram 3 meses na ilha. Quando eles foram embora, eles colocaram tudo que eles necessitavam ali, então todo o suprimento. Quer dizer, eles foram tão gratos, né, pelo que Paulo fez, que, né, de ter curado todos ali, com certeza ter lhes falado o Evangelho, que eles então supriram todos ali. Olha só a situação dos náufragos, né? Eles chegaram ali sem nada, né? Só com a vida mesmo, né? Perderam tudo, perderam o navio, perderam o alimento, perderam bagagem, se tivesse, perderam tudo, né? Como a gente costuma dizer, chegaram ali com a roupa do corpo, né? Só com a roupa do corpo. E eles estavam saindo dali com honrarias, e totalmente supridos. Colocaram lá no navio tudo que eles precisavam. Olha só que bênção para eles, mas porque eles foram gratos. O povo de Malta, os bárbaros que moravam ali em Malta, eles foram gratos. Então eu digo que isso foi um passo importante para a salvação
deles. Mas aí você pode dizer, gratidão, um passo para a salvação? Gratidão não é pós-salvação? Ou seja, você não é grato a Deus porque você foi salvo, ou você é grato primeiro para depois ser salvo, né? O que vem primeiro? Então a gente normalmente diz que é claro, você primeiro é salvo, né? E aí você é grato a Deus. Mas, como eu disse no começo, quando a gente fala de passos assim, é porque a nossa mente é muito finita, né? A nossa mente é finita, a nossa mente humana não consegue entender bem as coisas espirituais. Na verdade, a salvação é um ato instantâneo. O novo nascimento é um ato instantâneo, como o pastor Alden falou no começo, é um passo só, se a gente for ver, né? É o novo nascimento. Então tudo acontece ao mesmo tempo, e é uma coisa espiritual, a gente não consegue ver. É uma coisa que acontece no coração da pessoa. Não aparece lá um brilho, né, uma coisa diferente. Em alguns momentos, né, na Bíblia ali, algumas pessoas falavam em línguas, né, e acontecia alguma coisa, profetizavam, né, mas isso é muito raro de acontecer, né? Normalmente é uma coisa silenciosa. Até aqui mesmo na Ilha de Malta não fala nada sobre isso, né? Então, mas para a gente tentar entender, por isso que a gente coloca em passos, né? Então, nesse sentido, a gente pode colocar como um passo para a salvação a gratidão, a gente pode incluir. Por quê? Você já viu alguma pessoa chegar na igreja e dizer, né, eu aceitei a Cristo, tal dia, tal hora, em tal ocasião, né, eu orei, né, o pastor foi lá, ou meu irmão foi lá, ou alguém foi lá, e né, me falou o evangelho, então nós oramos, nós aceitamos a Cristo, e ele diz, agora eu tenho certeza da salvação, e todos nós nos regozijamos. Não é gostoso ouvir um testemunho assim na igreja? Quando alguém vem na igreja e fala isso? Eu me lembro quando eu me converti, eu fui na igreja, era uma reunião ali na rua Bonfá Natale, na casa do pastor Alden, ainda não tinha igreja aqui, e eu fui naquela reunião e falei, né, que eu tinha vindo na casa do pastor Valmir, e o pastor Valmir tinha me falado do evangelho, e eu tinha orado com ele, e eu tinha aceitado a Cristo. E aí eu percebi, eu via nos olhos das pessoas um brilho, né, que as pessoas me olhavam assim, com uma satisfação, falavam, por que eles estão me olhando assim? O que significa esse olhar? E depois eu fui entender, porque quando eu vi as outras pessoas falando, né, a gente sente aquela satisfação, né, porque a pessoa está dando um testemunho de que ela foi salva, está tendo uma festa no céu, os anjos estão celebrando, né, porque hoje, como que é aquela música que a gente canta, né, por mais um remido entrar nos céus, glória, glória os anjos cantam lá, glória as harpas tocam já, acho que é isso, né? É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus. Que maravilha, né? É isso que acontece no nosso coração. Mas, e se essa pessoa, né, que deu esse testemunho, de repente, não vem mais na igreja? Ela some. E aí você encontra essa pessoa aí, andando por aí, né? E você vê que... O que aconteceu? Por que você não vem mais na igreja? Desanimei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E você vê que a pessoa está bebendo, está fumando, está andando em más companhias. Já aconteceu isso com você? De ver pessoas assim? Já, né? A primeira pessoa que eu orei, que eu evangelizei, vamos dizer assim, logo quando eu me converti, né? Eu falei de Cristo com uma pessoa, e essa pessoa, eu e ele nos ajoelhamos, eu reproduzi aquilo que aconteceu comigo, né? Quando eu me converti. Quando me converti, nós oramos ajoelhados. Eu falei, então vamos nos ajoelhar aqui, vamos orar, e você então vai aceitar Cristo, porque eu falei para ele o evangelho, ele aceitou, ele disse que ia orar, né? Então nós oramos, e aí eu fiquei feliz, né, e contente. Mas essa pessoa veio 1 ou 2 vezes na igreja e nunca mostrou uma vida, nunca vi uma evidência de uma vida transformada. Eu fiquei pensando, puxa Deus, mas como que é, né? A pessoa orou, aceitou a Cristo, né, ajoelhada ali comigo, será que ela não se converteu?
Na verdade, irmãos, a gente não sabe, né? Não tem nenhuma evidência. Eu não sei, essa pessoa já morreu, né? Ela tinha uma doença muito grave e logo morreu. Era um jovem, né? Acho que ele devia ter uns 30 anos quando se converteu, morreu alguns anos depois, 2, 3 anos depois. E eu nunca vi evidência de que ele tivesse aceitado a Cristo de fato. Mas eu não sei, de repente, né? Ele aceitou. Mas para nós que somos mortais, para nós que tentamos entender essas coisas, se a pessoa não é grata, se a pessoa não tem gratidão, se a pessoa não demonstra gratidão, nós começamos a duvidar de que aquela pessoa realmente tenha sido salva. Não é assim conosco? E não é correto a gente pensar assim? Porque a gente sabe que uma simples oração não salva ninguém. Só o fato, inclusive é isso que nós somos orientados a dizer, se nós oramos com alguém e essa pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, nós alertamos a pessoa antes de orar, olha, não são palavras mágicas. Não adianta você repetir esta oração se você não está sentindo isso, se isso não é, né, sincero. Então, é isso que acontece, irmãos. Então, uma das evidências da salvação é a gratidão. E qual a melhor forma de mostrar gratidão a Deus pela sua salvação do que você vir à igreja? Você vir regularmente à igreja, de estar aqui em todos os cultos, de, né, se esforçar, planejar, porque para você vir ao culto, você precisa planejar, não é verdade? A gente dizia muito para os jovens, né, os jovens, quando tinha culto de jovens na igreja, né, a gente falava para eles, olha, vocês têm que dormir cedo, porque amanhã tem escola dominical, né, e eles nunca nos ouviam, né, então eles acabavam dormindo tarde, aí acordavam tarde, ficavam com preguiça e não vinham na escola dominical. É falta de gratidão, não é verdade? Tem que planejar. Você tem que planejar para ler a Bíblia, porque senão você não lê. Se você não planejar, se você não disser assim, não, olha, eu vou ler tal hora, ou eu vou ler tantos capítulos por dia, ou eu vou ler tantos versículos por dia, você não vai ler. Se você ainda não leu a Bíblia inteira, de capa a capa, é porque você não planejou. Ou se você planejou, você não executou o plano que você fez. Então não é uma coisa fácil. Precisa ter um coração muito grato a Deus. Precisa entender que para você mostrar gratidão para Deus, você precisa se esforçar. Deus quer ver em você gratidão. Você precisa planejar um tempo de oração. Senão você não ora. Se você não separar um momento do dia para você orar, falar com Deus, é claro que a gente está orando o tempo todo. É claro que nós estamos orando sem cessar. Eu estou orando nesse momento, enquanto estou falando com vocês. Você aí me ouvindo, você certamente está orando. Talvez você está orando para acabar logo a pregação, né? Porque já está ficando tarde. Mas a gente está orando o tempo todo, a gente está falando com Deus. Mas só que, mesmo assim, você vê na Bíblia que Jesus, ele separava um tempo, não é verdade? Ele separava um tempo, às vezes ele ficava a noite inteira orando. Ele fugia das pessoas, ele ia para um lugar deserto para orar, para falar com Deus. Se ele precisava disso, quanto mais nós precisamos, na nossa fraqueza. Então isso é demonstrar gratidão a Deus. Em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 10, Deus reclama com o povo de Israel que eles não estavam sendo gratos. Malaquias 1, 6 a 10. Deus reclama, ele fala assim, olha, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Onde está a minha honra? Deus fala, onde está o meu respeito? Deus está reclamando, Deus está dizendo, olha, eu quero o meu respeito também, eu não sou senhor, eu não sou pai. Cadê o meu respeito? Cadê a minha honra? E aí ele segue falando do culto, né, que eles estavam oferecendo para Deus. Ele diz, olha, vocês estão me oferecendo pão imundo. Né, está falando para os sacerdotes ali. Vocês estão me oferecendo o animal cego. Você tem um animal bom lá para oferecer?
se você vê lá em Levítico, né, as instruções para eles oferecerem o sacrifício, era o melhor, era a primícia, era o primeiro, né, que tinha que oferecer. Não era aquele que você desprezava, era o melhor. Então ele diz, olha, mas vocês estão me oferecendo o coxo, vocês estão me oferecendo o defeituoso, vocês estão me oferecendo o cego, né, o animal cego. Então não é assim, né? Tem que oferecer o melhor para Deus, e Deus estava reclamando. Dá uma lida lá, né, em Malaquias 1, 6 a 10, e por ali ele vai falando outras coisas também, né? Mas isso nos leva a pensar, o nosso culto hoje não tem sacrifício de carneiros, de touros, de bodes, nada disso, né? O nosso sacrifício a Deus é o que nós estamos fazendo aqui agora. É orar, é sacrifício de louvor, é cantar, é estar aqui, é estar separando esse tempo para Deus. Então a gente pode se perguntar, como tem sido o nosso culto a Deus? Como é que você está adorando a Deus neste momento? Como é que você chegou aqui? Com que espírito? Né? Então, será que é como aqueles sacerdotes que você está oferecendo a Deus uma coisa que é defeituosa? Né? Não está totalmente dedicado a isso? Né? Como tem sido o nosso culto a Deus? É uma coisa para a gente pensar, mas não só na igreja, né? Mas sacrifícios de louvor, tem um salmo que diz que é o sacrifício dos lábios que confessam o teu nome, né? Tem até uma música que a gente canta também, né? O meu louvor, baseado nesse salmo, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto da tua graça e da paz que habita da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim. Isso então, em todo momento, né, na sua casa, enquanto você está trabalhando, enquanto você está andando por aí, enquanto está dirigindo, né? Quando está dirigindo é meio perigoso, né? A gente fica meio perigoso. Quando está jogando futebol, né, os homens, algum jogo lá, o videogame, né? Como tem sido o nosso culto a Deus? Gratidão. Então a gente eu acho que a gente deveria incluir isso aí como um passo também para a salvação, né? Por quê? Porque se você é salvo, você vai ser grato a Deus e a sua vida vai evidenciar essa gratidão a Deus. Então, irmãos, 4 passos para a salvação, para a conversão dos bárbaros que habitavam em Malta: o acolhimento, a observação, a fé e a gratidão. Que Deus nos ajude, né? Que nós possamos, se você ainda não é salvo, né? Eu acredito que todos aqui somos salvos, mas pense nisso, né? E se você é salvo, pense nisso também, né? Especialmente no último passo, que é a gratidão. Amém? Sejamos gratos a Deus. Obrigado, pastor.